Ok. Então, agora tá já gravando a nossa aula e quero dizer que é uma alegria para mim mais uma vez estar aqui com vocês. ah, Nesse tempo especial, né? Nesse tempo de a gente poder entender um pouquinho mais sobre alguns livros do Antigo Testamento, e a gente tem falado sobre os livros poéticos do Antigo Testamento. E sem sombra de dúvida, quando a gente está pensando sobre os livros poéticos, né, nessa segunda parte da matéria, que é o Antigo Testamento 2, introdução ao Antigo Testamento 2, talvez o livro mais icônico de todo o Antigo Testamento, quando nós falamos sobre poesia, é o livro de Cântico dos Cânticos. Ao mesmo tempo que muitas vezes ele parece ser o livro menos compreendido de todo o texto bíblico. Acho que vale a pena, deixa eu pegar aqui, ah, a gente dar uma olhada. ah, Project, no, no livro, no videozinho do Bible Project sobre o Cântico dos Cânticos, né? Vou pegar ele aqui para vocês. Vou até deixar de compartilhar essa tela aqui com vocês para compartilhar depois. Antigo Testamento. Só porque eu tô querendo hoje aqui, eu não tô achando. Provérbio, Cântico dos Cânticos, tá aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês então. Esse vídeo vai ficar gravado aí, depois vocês podem ver. Eu vou colocar também, vou compartilhar com vocês o link desse vídeo dentro do grupo do WhatsApp de vocês, tá? Então, tô colocando lá para que depois, de repente, ah, vocês queiram assistir ou queiram ver de novo esse vídeo. Mas vou colocar aqui agora para vocês poderem ver esse vídeo, ah, aqui a gente compartilhar esse vídeo juntos.
O senhor tem. Tava sem som? Peraí. Então, esse vídeo é bem interessante, porque ele é um videozinho curto, mas ele apresenta algumas coisas que parece que para algumas pessoas, algumas vezes, parece ser algo meio que quase que impossível, né? Porque parece que falar sobre uma questão de um amor, de um romance ou de algo nesse sentido, não encaixaria com aquilo que envolve a percepção bíblica, né? Porque parece que para algumas pessoas falar a Bíblia como ela é santa, e é claro que ela é santa, ela não pode tratar de um assunto que parece que é tão ah, ou leviano, ou tratado de forma leviana, ou até mesmo, de certa forma, ela não consegue se desprender da importância do tema, que é o tema do relacionamento, é o tema do amor, é o tema da relação entre um homem e uma mulher, que foi dado por Deus, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, que Deus, de uma maneira pura, de uma maneira santa, saudável, e totalmente baseada no amor, criou a mulher, trouxe a mulher até Adão. Essa expressão toda é tão bonita lá no texto de Gênesis capítulo 2, de que inclusive Adão, quando vê a mulher, apesar de já ter ali trabalhado, já ter dado nome aos animais e ter visto tudo, quando ele percebe esse amor tão especial de Deus pela vida dele, a ponto de fazer a mulher, de trazer aquela que a ele é correspondente, ele se exalta, ele agradece de uma forma totalmente poética e bonita, falando: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então a gente vê que ao longo da história, ou a relação marido e mulher, ou a relação inclusive sexual, e esse amor que envolve, esse desejo de um pelo outro, esse olhar de ela faz parte de mim, eu faço parte dela, ou é trabalhado dentro de uma relação, de uma cultura tóxica, né? Uma cultura errada de sexualidade, de impureza, de lascívia, de luxúria. O que não faz parte, é óbvio, da importância do tema e da forma como nós devemos olhar para o texto bíblico, porque isso está contaminado e isso está, vamos dizer assim, mergulhado no pecado e no desejo simplesmente pessoal e particular de satisfação, no desejo pessoal de aprovação, e não mais num desejo de um relacionamento mútuo, no desejo de ser alguém que é bênção para a vida do próximo. Ou o outro lado é de uma relação cultural, onde somente um dos dois tem algum tipo de importância ou proeminência, né? E aí nós temos, ao longo dos últimos anos, uma relação de um machismo que aconteceu ao longo do mundo como um todo. E assim, toda semana eu preciso pedir, por favor, pessoal, não abram o microfone. É tão importante isso, e é uma coisa tão simples de fazer. Ah, se você quer fazer alguma pergunta, levanta a mão aí, clica na mãozinha, eu vou ver, e aí a gente conversa, mas não abra o microfone. Ah, desconcentra, inclusive, a gente que tá com o pensamento e realmente atrapalha, né? Mas vamos lá. Lembra que eu tava falando agora do, do machismo, né? Acho que era isso que eu tava falando. Bom, então o que a gente tem? Esse lado onde você tem o homem como sendo alguma coisa, ah, como não sendo esse Adão que viu a mulher e viu que era algo que ele precisava. Não precisava para satisfazer simplesmente as suas necessidades sexuais, mas que Deus, quando olhou, falou: não é bom esse homem estar só. Eu vou fazer essa companheira para ele. E aí então fez a mulher, e Adão se exulta e agradece a Deus por isso. Mas ele se sente superior, ele se sente alguém que manda, ele se sente alguém que precisa estar acima das coisas. E isso não é uma mensagem bíblica.
E ao longo dos últimos anos, nós tivemos a inversão, a polarização ao contrário dessa percepção, que é tão errada quanto, que tem sido entendida como um feminismo. E ela é tão prejudicial quanto o machismo foi. Porque a proposta principal não é de que os dois se vejam como especiais diante de Deus, especiais um para o outro, mas é exatamente de fazer a polarização, o oposto do que o machismo fez. Ou seja, se muitas vezes nessa visão machista errada e distorcida da Bíblia, ah, o homem quer colocar a mulher para baixo como até mesmo um tipo de inferior, no feminismo a mulher quer colocar o homem para baixo como um tipo inferior. E isso não faz sentido, né? Quando a gente olha para a percepção bíblica, onde Deus criou homem e mulher, Deus criou os dois, e Deus colocou a sua imagem e semelhança nos dois. E quando então homem e mulher eles estão juntos num relacionamento de amor baseado no afeto, baseado em Deus, baseado nas promessas divinas e baseados inclusive em expressar um ao outro a beleza do amor divino, do amor que faz parte desse atributo divino que nós como seres humanos podemos compartilhar, é um desses atributos que é compartilhado de Deus. E um ao outro podem exatamente se entregar a esse amor desprendido, esse amor que tem o desejo de amar a Deus e amar ao próximo, esse amor que tem o desejo de satisfazer o próximo, de querer o bem ao próximo, de fazer com que a outra pessoa se sinta amada, cuidada, protegida, amparada, e tem e percebe que quando Deus disse que não era bom um estar só, envolve os dois. Não é bom que nenhum deles esteja só, mas que essa complementariedade, essa relação importante entre os dois vai fazer bem para cada um individual e vai ser uma bênção para o casal. E quando então a gente começa a ver que o amor vem de Deus, que Deus criou a relação, que Deus entregou um ao outro naquele momento especial, e que até mesmo todo o sexo e tudo foi criado por Deus, e isso não é sujo, isso não é imoral, isso pelo contrário é algo que Deus deu de presente para o homem e para a mulher, o homem aqui no sentido de humanidade, deu para que não só nós pudéssemos ter nossos filhos e dar continuidade ao mandamento de crescer e multiplicar, mas para que com até mesmo isso, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, o nome dele seja glorificado, seja honrado, seja respeitado e difundido, que inclusive nessas relações entre homem e mulher, isso também traz glória para o nome de Deus, e isso também faz parte da criação dele e daquilo que ele deixou para nós. E é por isso que então a gente não precisa ficar preocupado com essa situação de ter um livro tão romântico e em muitas partes até mesmo tão erótico nesse sentido, né, de apresentar que o sexo e apresentar que o desejo dentro desse relacionamento saudável e de amor criado por Deus entre um homem e uma mulher é bom e que deve ser aproveitado. É claro que o livro de Cântico dos Cânticos, ele é, vamos dizer assim, a o ápice daquilo que a gente vê como poesia e como amor dentro desses textos poéticos. Mas você vai ter outros textos, mesmo em Provérbios, falando sobre a importância do homem beber da sua própria cisterna. E essa imagem de beber da sua cisterna, essa imagem que envolve toda essa relação, essa figura de linguagem, ela está expressando algo que é muito importante dentro da área da sexualidade, desse relacionamento mais íntimo entre esse casal que juntos estão glorificando a Deus e vivendo uma vida boa juntos. E é por isso que a gente vai hoje estudar esse texto, né? Vai a,
aproveitar um pouquinho daquilo que a gente pode aprender sobre o Cântico dos Cânticos. Já vimos aquele vídeo que foi bem legal, acho que deu para dar uma ideia. E eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre esses diversos cânticos que tem, esses diversas poesias, né? Porque ela não é uma poesia única, vocês viram isso no cântico, ou no vídeo que eu apresentei logo no começo, mas ela vai nos ajudando a perceber como essa dinâmica acontece e até mesmo como a importância dela para a nossa vida é exatamente marcante. Então, o que a gente tem? A, a reflexão teológica dos livros do Antigo Testamento depende principalmente do reconhecimento que nós temos a respeito do caráter de Deus. Então, quando a gente olha e vê que dentro dos atributos de Deus, o amor faz parte dele, e que então esse caráter de amor, de amar, de se relacionar, de inclusive ter um relacionamento profundo e íntimo é marcante, a gente começa então a entender melhor a proposta que o livro de Cântico dos Cânticos nos apresenta. Como então entender a teologia de livros, como por exemplo esse do Cântico dos Cânticos, onde o nome de Deus não é sequer mencionado? E Cântico dos Cânticos não é o único. Se você lembrar, por exemplo, o livro de Esther também não menciona, né, o nome de Deus. E como que a gente entende isso? Eu quero dar duas dicas para vocês aqui a respeito de como entender melhor toda essa proposta, de como entender melhor todo esse enredo e toda essa dinâmica do texto. Em primeiro lugar, de forma geral, a resposta para isso é entender a função que o livro vai exercer na sua posição canônica. Ou seja, por que se ele é um livro que nem apresenta o nome de Deus, os autores, né, do Antigo Testamento decidiram colocar esse livro ali como um livro que faz parte do cânon bíblico, que faz parte daquilo que nós precisamos ler e entender para poder, vamos dizer assim, para poder conhecer melhor a Deus, se nem o próprio Deus aparece. E a resposta para isso é que Deus é mantido como soberano no livro, porque o cânon inclui o cântico em seu tratamento a respeito da vida sábia, revelada por meio de um amor que também é sábio e que é a expressão daquilo que Deus criou e daquilo que Deus deu ao homem de responsabilidade e de possibilidade entre um homem e uma mulher. Então, apesar de o próprio nome de Deus não ser mencionado ou de não estar inserido dentro da narrativa, de certa forma, o que a gente pode aprender é que sem Deus é impossível manter aquilo que o livro apresenta. É impossível manter esse relacionamento tão profundo e tão íntimo entre um homem e uma mulher, da forma como descrito no texto, sem essa expressão do amor. Porque o amor deturpado pelo pecado de Gênesis 3, ele acaba desvirtuando o nosso foco e a nossa perspectiva a respeito de como nós devemos, inclusive, amar uns aos outros. Ele acaba se tornando egoísta, ele acaba se tornando até mesmo perverso em algumas partes, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, ah, até mesmo algo que possa gerar e fazer um mal para uma outra pessoa. Talvez um dos exemplos mais interessantes que a gente pode aqui conversar a respeito disso é o texto de 1 Coríntios, o capítulo 13, que, ah, que é claro, eu tenho certeza que vocês conhecem. Poxa, pessoal, por favor, mantenha o microfone fechado. Por favor. Olha só o que ele vai colocar a respeito desse amor, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 13. Veja só, ele vai dizer assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a gente percebe que ah, as características desse amor revelado, dessa expressão desse amor divino que nós experimentamos no nosso relacionamento com Deus e que devemos expressar também no nosso relacionamento matrimonial, inclusive com o desejo, inclusive com o bem querer da outra pessoa, com a preocupação com o bem-estar da outra pessoa. Tudo isso faz parte desse ensinamento do Antigo Testamento sobre quem Deus é e sobre como nós precisamos reavaliar a nossa vida e reajustar os planos da nossa vida para que eles se enquadrem com o propósito divino da criação e daquilo que Deus espera de cada um de nós. O segundo critério ou forma de nós entendermos livros como o Cântico dos Cânticos e de Esther, que não mencionam nem sequer o nome de Deus, é entender o papel histórico que o livro desempenha na comunidade de Israel como parte dos escritos divinos, ou seja, como parte desse cânon que ele faz. E aí, para isso, a gente precisa pensar um pouquinho. Como a teologia nunca está desassociada do contexto histórico, ele associa os indivíduos ao texto, o autor, o público pretendido, aos valores culturais da época, tudo isso está inserido dentro do texto. E é interessante como isso tudo está, vamos assim, bem marcado ou bem forte dentro de toda essa percepção que o texto apresenta. E quando a gente olha, por exemplo, a dinâmica do texto hebraico, o que a gente percebe? Como as conexões entre os textos elas são bem interessantes. Um dos exemplos disso é como você tem a transição do livro de Provérbios para o livro de Ruth. Eu sei que na nossa Bíblia, a- do nosso cânon, né, não do cânon hebraico, mas do cânon protestante, o livro de Ruth fica lá depois do livro de Juízes, né? Mas no cânon da Bíblia hebraica, o livro de Ruth fica logo depois do livro de Provérbios. E isso por quê? E aí a resposta é bem certeira, vamos dizer assim, né? Porque o livro de Provérbios termina falando sobre a mulher virtuosa. E o livro de o livro de Ruth, ele é o livro que vai apresentar o que é essa mulher virtuosa, ou como que a gente entende, de certa forma, essa mulher virtuosa. Então a gente percebe como esses textos estão tão bem conectados, né? Como eles estão tão bem colocados ou apresentados aí dentro do livro. E qual é o livro que vem logo depois do livro de Ruth? Então você tem Provérbios, dentro do livro da Bíblia Hebraica, Provérbios. Depois de Provérbios, você tem Ruth. E o próximo livro é Cântico dos Cânticos. E aí a gente consegue entender essa dinâmica dessa proposta teológica do livro. Por quê? Porque o livro vai, agora de Cântico dos Cânticos, nos advertir contra essa realidade de uma imoralidade que já começou em Provérbios. Então o amor, ele não é imoral, mas o amor, ele deve ser aproveitado entre um homem e uma mulher. Então se o livro de Provérbios termina falando, olha, nós temos que buscar uma mulher virtuosa. O livro de Ruth fala, assim é uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher que está no campo trabalhando, mas cuida também da sua casa. Ela tem uma força de uma guerreira, ela é respeitada na sociedade. Ela é uma mulher que o seu marido, inclusive, é respeitado por causa dela e por causa da importância dela na sociedade. Então, Ruth não fala só de uma, mas de duas mulheres a quem Deus demonstrou favor e amor, que é Noemi e Ruth.
Então, se Provérbios nos aconselha a buscar a mulher virtuosa e Ruth nos ensina como Deus se aproxima das mulheres virtuosas, de como Deus despende amor a elas e protege a essas mulheres, o Cântico dos Cânticos nos revela o amor livre e apaixonado entre esse homem que buscou uma mulher virtuosa e entre essa mulher virtuosa com o seu homem também. É por isso que vocês viram que no livro, né? No livro não, perdão, no vídeo, a proeminência dentro do livro do Cântico dos Cânticos é da mulher. Ela é que é praticamente a autora do texto, né? Porque ela que mais fala, ela que está expressando ah, toda essa sua relação, todo o seu desejo, ela está expressando, é ela que é aquela que mais produz poesia e se apresenta como autora do livro. Então é interessante a gente perceber essa proeminência da mulher dentro dos textos do Antigo Testamento, como ela é vista como alguém importante, como é vista como alguém especial, a quem Deus reserva o seu amor e age em prol dela. Bom, depois de fazermos toda essa introdução aí, quase meia hora de introdução sobre essa importância canônica e essa importância histórica, essa importância teológica do livro de Cântico dos Cânticos, bom, o que a gente pode aprender? O livro de Cântico dos Cânticos é, sem sombra de dúvida, o livro que mais apresenta recursos poéticos de todo o Antigo Testamento. Algumas pessoas, talvez, se fôssemos falar qual o livro poético, assim, talvez iam falar Salmos, né? Mas é interessante que Salmos, ele apresenta aqueles tipos de salmos que nós estudamos em aulas passadas, mas ele é muito mais fechadinho, vamos dizer assim, em relação à sua poesia do que o próprio livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro, mozão, fecha a janela aqui, porque esse cachorro tá latindo e tá atrapalhando. Gente, minha esposa aqui. Falando sobre o Cântico dos Cânticos, livro de poesia e amor, não aparece a minha esposa. Tinha que aparecer, né? Tá vendo só? Mas a gente então tem toda essa expressão de muitas formas diferentes de você apresentar o amor, de você demonstrar que você ama, de que você deseja, de que você quer, de que a pessoa é importante para você, e que tudo isso está muito bem narrado e apresentado dentro do texto bíblico. Alguns tentam enquadrar o livro no tipo de sabedoria, como se fosse o livro de Jó, por exemplo. Mas não tem jeito, esse livro é uma poesia de amor mesmo, e a gente tem que encará-lo dentro daquilo que ele é. Poesia de amor é uma poesia de amor. Bom, o que a gente tem? A gente estudou, quando falou sobre poesia, aquela questão dos paralelismos, da métrica, da organização das estrofes, né? E isso, sem sombra de dúvida, também continua sendo importante aqui dentro do livro de Cântico dos Cânticos, né? Isso não mudou aqui dentro do livro, tá? Isso continua valendo e sendo parte daquilo que a gente vai entender. Mas a maior parte dos paralelismos dentro do livro, eles vão envolver principalmente repetições, tá? E quando a gente entende, então, essa linguagem metafórica, vamos dizer assim, do livro, a gente vai entender que algumas dessas coisas, foi falado um pouco no livro, né? Que a gente precisa entender esse valor cultural daquilo que está apresentando. Jardim, gazelas, vinhas. Aparentemente, toda essa linguagem sacrifica aquilo que conhecemos, ou seja, quando está falando sobre uma gazela, é óbvio que não está falando sobre o animal e nem sequer querendo criar uma relação entre o animal e a mulher ou ao homem, né? Não é isso, não é querendo criar uma conexão direta, mas é uma descrição histórica dessa expressão emocional que muitas vezes trazia conexões de importância, de riqueza, de coisa agradável, daquilo que envolvia essas importâncias. Por exemplo, a forma de identificar uma pessoa rica, geralmente hoje em dia, é através da quantidade de dinheiro ou de bens financeiros que essa pessoa tem.
numa época antiga, né, principalmente na época do Antigo Testamento, você vai lembrar, por exemplo, quando fala mesmo de Jó, vai falar sobre a sua riqueza, vai falar sobre o quê? A quantidade de camelos, de ovelhas, de gado que ele tinha. Então você tinha esses bens que você não tinha essa troca monetária, né? Você não tinha uma moeda, mas era visto através dessas outras formas. E quando você estava expressando sobre alguma coisa que envolvia sentimentos profundos, então você falava sobre esses aromas agradáveis, sobre a mirra, né, sobre os perfumes. Tudo isso trazia essa ideia de momento agradável, de alegria, de regozijo. A própria ideia de vinha, né, ou do vinho, do fruto da vinha, também trazia essa conexão, porque afinal era essa bebida que os reis tomavam, que as pessoas importantes tomavam e que trazia essa alegria para o povo. Então não é uma conexão restrita, mas você percebe que existe essa conexão muito mais aberta, muito mais ampla e muito mais forte que o texto tenta nos mostrar, nos apresentar. É interessante, por exemplo, como até a gente vê que outros poemas antigos, foi mencionado também no vídeo, eles criam essas conectividades e o vídeo apresentou que ao longo da história da igreja, ou da história da interpretação bíblica, vamos dizer assim, o livro de Cantares foi sempre entendido de formas diferentes, né? O antigo Israel via como essa relação entre a noiva, que era ali o povo, né? E Deus, essa aliança que existia. Depois foi visto como Jesus e a igreja, também dentro de uma perspectiva parecida. Mas é claro que quando a arqueologia foi encontrando novos documentos, foi vendo outras possibilidades, foi visto que isso era comum naquela época. Isso era comum nos povos antigos, escrever esses poemas antigos. E Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, tem uma estrutura complexa e muitos dispositivos poéticos, como nós vimos. É um poema que se assemelha, né? É um poema que se assemelha a um outro poema sumério chamado Noivo, passe a noite em nossa casa até o amanhecer. Só para vocês terem ideia, esse poema sumério foi encontrado em 1889, ou 1900, foi mais ou menos nessa década, nesse tempo aí, na cidade de Nippur, uma cidade que era da Mesopotâmia, tá? E lembrando aí que a cidade de Ur, a Ur dos Caldeus, da onde veio Abrão, também era uma cidade dessa mesma região, tá? A data desse poema, "O noivo passe a noite em nossa casa até o amanhecer", é mais ou menos do ano 2025 antes de Cristo. Então a gente está falando sobre um poema. Se Salomão foi o autor, né? O que nós vimos no vídeo, que na verdade talvez seja mais dentro daquela envolve a sabedoria de Salomão, como o próprio livro de Provérbios assim foi, como o de Eclesiastes também foi. Ah, se Salomão aqui em vez do personagem, da pessoa real, é mais essa ideia dessa sabedoria que é proveniente do tipo de sabedoria salomônica, nós estamos falando de mais de 1000 anos de diferença entre o poema sumério e o poema de Cântico dos Cânticos. Porque afinal de contas, Salomão vai ser aí por volta do ano 1000 depois, antes de Cristo, perdão. Então a gente está falando sobre algo muito, mas muito posterior, né? E que tem uma mesma estrutura, tá? Ele é dirigido ao rei Xusim, que governou a terceira dinastia da cidade de Ur, da onde Abrão veio. Cantares é comparado, nesse sentido, a um poema de amor das culturas do Antigo Oriente próximo, da forma como o povo se relacionava e entendia, inclusive, as relações de amor. Sendo interpretado assim, ele parece expressar a celebração entre um homem e a sua noite, ou a sua noiva, algo comum entre os poemas antigos do Oriente. Então,
envolve toda essa relação e como aqueles povos de antigamente viam a importância que é um homem e uma mulher se casarem, terem as suas relações e até mesmo como é importante o amor um para com o outro. A gente recebeu aqui uma pergunta. Ah, como é que é? Boa noite, professor. No texto está escrito camado e não chamado. Pode ser. Existe a possibilidade da gente errar quando escreve. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas ah, nem estou vendo aqui. Poema é isso aí. Então, existe essas possibilidades. Não tem problema nenhum, tá bom? Que bom que você conseguiu entender que é chamado. O que a gente então pode perceber? A gente pode perceber como tudo isso envolve algo importante para a gente. Envolve a importância que tem a gente entender como quando, por exemplo, um casal da nossa igreja começa a se relacionar com, e claro, como cristãos, com a intenção de casar, como isso é importante. Ontem eu fiquei aproximadamente umas 2 horas conversando com um rapaz que está aí desejando de casar, de ter esse relacionamento com uma mulher e ir morarem juntos, né? Casarem, ter todas as coisas certinhas. E é muito importante, a igreja precisa cuidar bem disso. Você, como líder da igreja, não leve essas questões de uma forma leviana. Ah, Entenda que esse relacionamento é importante e, como igreja, a gente deve cuidar desses casais, deve cuidar dessas pessoas, deve demonstrar para elas o amor e o cuidado que elas precisam ter uns com os outros, deve demonstrar para o homem a importância que para ele é a mulher e como ele biblicamente deve tratar a sua esposa. E da mesma forma, a esposa para com o seu marido. Quando a gente olha para textos como o texto de Efésios capítulo 5, o texto é muito forte, principalmente para os homens. O que a gente percebe, o quanto o machismo ou qualquer outra relação dessa não faz o menor sentido bíblico. Porque o texto vai dizer ah, pois o marido ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso faz parte da forma como o homem precisa apresentar a sua mulher para a sociedade. E muitas vezes a gente percebe que o homem, de certa forma, inibe a sua mulher da sociedade, coloca ela como um segundo plano. Na vida dele, muitas vezes ela é segundo plano. Na vida da igreja e da sociedade, ela é segundo plano. E isso não faz o menor sentido. Isso não é assim que deve ser entendido. Da mesma forma, muitas vezes o próprio machismo criou um conceito errado a respeito da questão da sujeição, porque parece que para esse versículo ser, vamos dizer assim, respeitado e cumprido, a mulher tem que ser aquela que se sujeita ao homem, como se o homem fosse a autoridade suprema sobre tudo. E não é exatamente assim. Na verdade, quando a gente vai lendo o texto e a gente olha ali em Efésios, no capítulo 5, o texto vai dizer, a partir do versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente vê alguns homens, mesmo cristãos, sendo insensatos da forma de tratar e de se relacionar com a sua mulher. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 21 vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí agora vai dizer: mulher, sujeite-se. Então a gente vai perceber que são 2 versículos que estão falando sobre sujeição. E é interessante que as pessoas não interpretam o primeiro sujeitem-se, que é o sujeitem-se uns aos outros,
como falando que a outra pessoa é autoridade sobre a minha vida. Mas quando chega no segundo versículo, que é o 22, aí entende que a mulher sujeita tem autoridade sobre a vida dela. Parece que essa ideia de sujeitar-se é muito mais a compreensão de que nós precisamos uns dos outros, de que quando nós estamos juntos, a forma de viver sabiamente de não como insensatos, é de estarmos entre nós rodeados pelo poder do Espírito Santo, ou seja, não embriagado com vinho, mas cheios do Espírito, e que a expressão da nossa vida deve ser a conformidade com a palavra de Deus. É por isso que ele vai falar: olha, quando vocês estão vivendo dessa forma, como sábios, cheios do Espírito e falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, vocês vão estar sujeitando-se uns aos outros. E aqui, homem sujeitando outro homem, mulher sujeitando homem, homem sujeitando mulher, todos como um corpo de Cristo, nós somos sujeitos uns aos outros, porque o nosso verdadeiro cabeça é Cristo. Nós estamos todos sujeitos a ele, todos nós estamos debaixo dele. E aí, quando ele fala sobre a mulher, ele coloca exatamente isso: olha, sujeite cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, dentro da igreja onde todos nós, eu e a minha esposa, congregamos, nós todos nos sujeitamos a Cristo. E nesse sentido, porque o que Cristo faz comigo? Cristo me apresenta como santo, como irrepreensível, como alguém sem mancha, como alguém sem ruga, como alguém pronto, como alguém purificado, como alguém glorioso. É isso que o próximo texto vai dizer: olha, marido, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja, e é isso que ele faz. Então, essa relação é a relação de sujeição. É dentro desse contexto que isso é importante para a nossa vida, é importante para a nossa relação. Então, quando a gente olha que todo o texto bíblico está tentando mostrar para mim e para você que a relação que nós temos uns com os outros ela é importante, porque ela foi dada por Deus e porque ela nos apresenta como nós devemos nos portar como cristãos, como filhos de Deus e como pessoas separadas, como irmãos, como amigos. Tudo isso vai trazer uma importância muito grande para as nossas vidas. Então, para se entender, por meio da reflexão, a natureza do mundo da experiência humana em relação à realidade divina. Esse é um dos propósitos do livro de Cântico dos Cânticos. Isso foi escrito por um teólogo chamado Childs. Ah, o que vai acontecer? Geralmente, a relação entre homem e mulher ela é vista através da sexualidade. Mas, na verdade, a relação entre homem e mulher deve ser vista através do amor divino. Porque o amor é um atributo de Deus. Então, é essa que deve ser a verdadeira forma de podermos olhar uns para os outros como cristãos. E nesse entendimento, por meio dessa reflexão, nós conseguimos experimentar toda a importância da humanidade nas nossas vidas. A importância daquilo que envolve ser feito à imagem e semelhança de Deus e estar diante de alguém que também é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso, gente, muda toda a nossa forma de como nós vamos nos entender e como nós vamos respeitar o nosso marido e como nós vamos respeitar a nossa esposa. Ele é alguém amado por Deus, ela é alguém amada por Deus. Ele é alguém que tem a imagem e semelhança de Deus, ela é alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. Ela é alguém a quem eu vou dedicar a minha vida para expressar da forma mais íntima e profunda possível o atributo divino do amor do qual Deus colocou na minha vida. Eu vou respeitar, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou inclusive demonstrar o quanto ela é importante na minha vida e para as outras pessoas também. Então, alguns conceitos básicos para que a gente possa entender bem o livro
de Cântico dos Cânticos, esse cântico que é o cântico acima dos outros cânticos, né? Em primeiro lugar, a excelência do homem e da mulher como criados à imagem de Deus. Então, o livro nos ajuda a ver como, inclusive num livro de amor, a mulher é tão proeminente como nesse livro que expressa o amor que Deus colocou no coração dos homens, né, da humanidade. A, a mulher ela tem um papel tão significativo e importante. Por quê? Porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela, ah, ela tem dentro dela também aquilo que são os atributos compartilhados de Deus, inclusive o próprio amor como sendo um deles. Em segundo lugar, a santidade da expressão sexual humana no contexto do casamento. Então, é claro que o texto não está querendo dizer que, bom, se sexo é santo, então a questão é vamos sair fazendo a torta direito com qualquer um de qualquer jeito. Isso são mais ou menos aquelas perguntas que Paulo faz, né? Bom, se então onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais? E a resposta é claro que não. Então, aqui é da mesma forma, né? Então, olha, se isso é santo, então a expressão sexual humana, ela tem um contexto muito específico para ser aproveitado. E não pode ser, então, aproveitada de qualquer forma ou fora desse contexto especial. Outra questão é que a dignidade do amor humano é real. Então, o sentimento que eu tenho pela minha esposa é um sentimento digno. Não é um sentimento de segunda categoria, vamos dizer assim. Mas é um sentimento importante, é um sentimento que foi dado por Deus, porque Ele é o amor e são expressões da graça, da bondade, da fidelidade e da imagem dele em mim. Então, quando homem e mulher estão experimentando esse amor especial, humano, divino, digno, eles estão realmente mostrando a beleza da criação de Deus através desse relacionamento. E por último, existe a virtude da castidade, ou seja, do manter-se puro antes do casamento, ou seja, de se preservar e não usar a sexualidade como luxúria, mas deixar a sexualidade para ser experimentada no seu momento correto, que é dentro do casamento e através de um relacionamento de fidelidade. Num relacionamento onde, a partir do momento do casamento, eu tenho então a autorização da relação sexual e agora também só com essa pessoa. Então, todo ato sexual fora do casamento, ele é errado. Antes de eu casar, é óbvio que ele tá fora do casamento porque eu ainda não sou casado. Depois do casamento, ele é sempre errado quando eu estou fazendo ele num outro ambiente ou com outra mulher. Então, esses atributos ou essas relações são os conceitos principais que a gente precisa entender bem para podermos entender o livro de Cântico dos Cânticos. A gente vai dar uma parada agora. Continuando então aqui a nossa procissão, entra aquilo que vai ser aquilo que é chamado de expansão do amor. O amor ele vai ser amadurecido com as nossas decisões e com aquilo que a gente faz. Uma das grandes lições a respeito da perseverança, ou melhor, da expansão do amor, da maturidade no amor, é a perseverança no meio das questões difíceis. E é interessante a gente observar no capítulo 5 ainda, que vai aparecer algo como se fosse uma frieza da mulher. Logo depois de toda essa beleza, de tudo isso que acontece, parece que a mulher fica meio revoltada, fica brava com o marido e ela começa a agir de uma forma estranha com ele. E ela diz assim, ó, no versículo 2 do capítulo 5: Eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Então agora é o marido que bate na porta, pedindo para entrar,
E a mulher tá lá dentro do seu quarto e ainda acordada. E olha só o que ela responde: já tirei a túnica, terei de vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei de sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos destilavam mirra. Na maçaneta da tranca, eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido. Então é interessante que, se no capítulo 4, versículo 16, ela chama ele para entrar, agora ele pede para entrar e ela fica reticente. Ela fala: não, eu já tô deitada, não é o momento agora. E e parece que a coisa quebra. Esse relacionamento é quebrado a ponto dele ir embora. Ele deixar ela ali, não incomodar e sair. Só que agora vai começar o quê? Esse amor que foi celebrado, que foi aproveitado, ele precisa passar por essa maturidade, por esse amadurecimento importante. E nós vamos ver que a reconciliação vai começar a chegar, porque quando ela percebe a situação, ela vai quase desmaiar de tristeza. Eu procurei, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. E ela saiu procurando, inclusive, pela cidade e não encontrou. Mas a reconciliação precisa vir. E ela vem a partir do capítulo 5, o versículo 9. Porque olha o que começa a acontecer. Isso aqui, gente, é muito sério. O texto vai dizer assim, ó: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você, das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? Por quê? Porque ela chega para as pessoas e começa a perguntar do amado. E aí as pessoas falam assim: esquece ele, né? Deixa disso. Você é bonita, você consegue qualquer outro homem. Do homem, mesma coisa. Vá, deixa, esquece. Por que ficar lutando pelo amor? Por que ficar investindo no amor? Esquece isso e vai viver a sua vida. E ela percebe que não é isso. Pelo contrário, quando as mulheres falam essas questões para ela, dizendo que para ela esquecer o amado, ela fala assim: eu não posso esquecer, porque ele para mim é precioso. E aí vai ter a descrição que ela faz dele, que a gente já leu em outro momento, né? E aí ela vai lá no capítulo 6, olha só. Para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Agora as mulheres percebem que ela realmente ama esse cara, que ela não vai desistir dele. E aí elas perguntam: diga-nos para onde foi o seu amado e vamos procurar com você. E ela vai dizer: o meu amado desceu ao seu jardim aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os seus lírios. Então houve uma reconciliação, houve novamente essa oportunidade deles estarem juntos. E para reviver o seu verdadeiro amor, uma das coisas que é interessantes é que é um princípio até do Novo Testamento, né? Ah, sobre voltar ao primeiro amor. E aqui mesmo sobre o relacionamento de marido e mulher, né? Olhe onde você caiu e volte ao primeiro amor lá de Apocalipse. Mas é interessante que quando eles dois passaram por esses momentos de tribulação, de dificuldades na vida, eles falaram: nós precisamos pôr um ponto final naquilo lá, e a melhor forma é a gente reviver o nosso amor, reviver a profundidade do nosso amor. E olha só o capítulo 7, versículos 11 e 13, o que acontece. Eles assim: venha, ela diz, né? Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas, para ver se as videiras brotaram, se as flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume, e a nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você, meu amado. Ela chama ele para aquele momento onde eles se conheceram, lá no capítulo 1, que ela inclusive estava trabalhando nas vinhas. Para aquilo que foi esse momento onde eles se viram pela primeira vez e acendeu aquele amor. E muitas vezes os casamentos não levam isso como importante. É como se, a gente brigou. Então tá bom, você me desculpa, eu te desculpo e fica por isso aí. Vamos continuar vivendo. E não permitem que aquela chama do amor
aqueça de novo, que aquilo volte a fazer bem pro coração dos dois e una os dois nesse amor. Ela convida ele para o lugar onde foi importante para o início do relacionamento dos dois. E aí nós temos a conclusão de tudo isso. Ou seja, a partir daí, agora do capítulo 8, ah, toda essa relação vai ter essa expressão. E é interessante que é nesse momento que ela inclusive volta a falar sobre aquele negócio das mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodam o amor enquanto ele não o quiser. Não que ela voltou a não ter mais o casamento, né, que isso acabou, mas ela tá falando: "Olha, vamos fazer o seguinte, vamos acender de novo tudo isso, e inclusive vocês parem de ficar dando pitaco, né, tentando falar sobre uma coisa, deixa a coisa acontecer naturalmente, deixa a coisa ir caminhando de uma forma boa". E é por isso que ao mesmo tempo que ela diz sobre, olha, não despertem a coisa antes, ao mesmo tempo ela vai começar a demonstrar e, de certa forma, vai apresentar esse amor tão importante. Olha só o capítulo 8, versículo 6 que vai dizer, né? A amada diz: Coloque-me, coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente e são labaredas do Senhor. Então, o verdadeiro amor se origina em Deus. Aqui o Senhor aparece. Olha que bonito isso. Ele é maior que o dilúvio, ele é maior que a morte, e aqui, ciúmes não deve ser entendido de forma negativa, mas como aquele zelo que homem e mulher devem ter um pelo outro, zelar pela saúde, pela emoção, pelo amor, pelo cuidado de quem você ama. E você não pode simplesmente, eu amo ela, então ela fez o compromisso, então agora ela tem que fazer tudo que eu quero e pronto, acabou. Não, você precisa zelar por esse amor. E da mesma forma, mulher, ele já casou comigo, então agora ele que fique comigo Não, zele por esse amor. Demonstre como ele é especial para você. E isso vai ser importante. E a gente termina mostrando que o livro tem alguns temas muito importantes para você lidar dentro da sua igreja, dentro da sua vida, do seu ministério. Em primeiro lugar, o texto fala sobre pureza. Gente, isso é muito legal. É importante a gente ver como a pureza é uma grande marca aqui do relacionamento de um casal. Ah, nada que envolve a sexualidade na vida de um casal, de marido e mulher, é impuro. Pelo contrário, a ideia aqui é que os dois devem se entregar um ao outro, a comer dos seus frutos, como o texto mesmo diz, né? A saborear o seu mel dentro do relacionamento que tem. E isso é visto como puro aos olhos de Deus. Ele também apresenta um modelo de amor. Então, o modelo de amor não é simplesmente um contrato, né? Onde eu aceitei casar aqui com a Vânia, então agora eu tô casado com ela, eu vou trazer comida e vou trazer e vou pagar o aluguel da casa aqui para ela ter um teto para morar, e é a função dela agora cozinhar para mim ou cuidar bem dos. Não, amor é uma coisa séria. Amor é uma coisa importante. Amor é visto dentro da perspectiva de Deus como algo sério e importante. E ele apresenta um modelo de amor onde o marido anseia e deseja pela a esposa e a esposa anseia, deseja o seu marido. Ela olha para o seu marido como alguém especial e ele olha para ela como a coisa mais especial da vida. Então esse modelo de amor precisa ser bem entendido. E por último lugar, fala sobre a bondade e a integridade do amor físico. Então, amor não é simplesmente algo que eu falo, mas amor é algo que eu expresso nas minhas ações, inclusive fisicamente. E isso precisa ser feito através de bondade e de integridade. Então, sexo não é simplesmente algo que a gente faz porque existe desejos sexuais. Mas mesmo no meu ato sexual como marido da minha esposa, eu preciso que ela sinta a bondade do meu coração no meu contato com ela, e eu sinto também isso dela
no contato para comigo.